Graça e paz, amados. Vamos lá para nossa série Andando em Poder, Andar no Espírito. Ofereça-se como sacrifício vivo, através do Espírito Eterno, diz o Espírito da Graça. Porque eu realmente desejo mesmo neste dia que você não se conforme com este mundo e os seus sistemas, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que vontade é essa? A vontade que Deus separou desde a fundação da terra para nós. Mas como caminhar nessa vontade? Orando os mistérios do plano de Deus. Por exemplo, se você tiver um amigo, um sócio de oração, que diga para você tudo a respeito, que ele sabe do plano de Deus para sua vida, que ele nunca tenha errado esse plano, que ele soubesse tudo, que ele nunca orasse errado, que ele conhecesse tudo aquilo que Deus tem para você, que ele sempre soubesse absolutamente tudo e conhecesse a vontade de Deus para você em cada circunstância. Que tal se esse sócio em oração falasse com tal sabedoria que ele estivesse sempre um passo à frente do diabo? Já imaginou? E nunca orasse desacreditando por conhecer a mente de Deus em cada detalhe. Que tal se ele soubesse dos mínimos detalhes do seu chamado em Deus e nunca, na história de toda a criação, tivesse falhado em nenhuma de suas orações? Você gostaria de ter um amigo assim? Você gostaria de alguém orando assim por você? E se você tivesse alguém assim, quanto você o deixaria orar por você? 3 minutos, 10 minutos, um dia todo, horas? E aí? Bem, você pode ter exatamente esse sócio em oração. Abra sua boca e diga: Oi, Espírito Santo, venha habitar em mim, venha derramar, habitar ele já habita, né? Venha derramar do seu poder sobre mim, para que isso possa ser uma realidade na minha vida. Nós queremos conhecer a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, não queremos? Nós queremos acertar. E aqui, através do poder do Espírito Santo, nós temos essa garantia, essa certeza. Cada momento que você passa em oração, seja uma hora, um dia orando em línguas, você está orando a mente de Cristo, que abrange a revelação fundamental, completa da igreja. O ministério de tudo que Cristo, a esperança da glória é em você, para você, através de você. Mas, se você continuar a orar estes mistérios, o Espírito Santo também expressa a mente de Cristo para você em um nível muito pessoal, auxiliando-o a conhecer e a andar no plano perfeito e absoluto de Deus para a sua vida. Que maravilha! Aquilo, né, que a gente lê lá na Bíblia, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração, é o que Deus tem preparado, reservado para aqueles que o amam e aqueles que o aceitam, né? Essa é uma das funções mais cruciais do Espírito Santo na nossa vida. Sabe por quê? Nós temos certeza de que sabemos exatamente qual é o chamado no corpo de Cristo? A gente sabe que pode ter dificuldades por toda a nossa vida sob o domínio da carne, nunca conhecer a vontade perfeita de Deus para nós? Sim, isso pode acontecer. Meu cabelo hoje está revoltado. Ai, ai. Esta é a razão pela qual a Bíblia diz que há uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Está em Romanos 12, 2, né? Se eu parar no meio do caminho para brigar com as pessoas, quando, né, nós não avançaremos em Deus até que tenha lidado com o problema de acordo com a palavra. Muitas pessoas nunca saem do estágio daquela parábola que fala, né, que a semente foi lançada ao solo, uma frutificou 30, outra 60, outra 100. Está lá em Marcos 4:20. Por que isso acontece? Porque não tomamos posse, não compreendemos, como Oséias fala, meu povo perece porque lhe falta entendimento, conhecimento sobre a palavra.
passam a vida inteira enganadas com relação ao seu galardão, porque não sabem como lidar com o poder do Espírito Santo dentro delas. Se soubessem como fazer isso, então cada dia estariam mais perto do plano perfeito de Deus. O ano que vem seria diferente deste ano, e 5 anos mais tarde elas seriam capazes de olhar para trás e saber que não tinha perdido aquele tempo. Podemos buscar descobrir a vontade de Deus, não só encontrar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, mas também buscá-la pelo poder do Espírito Santo. E lá no livro de Romanos, né, nós temos essa resposta. E agora não há nada no inferno que o diabo possa fazer para parar-nos, porque maior é o que está dentro de nós do que o que está naquele que está no mundo. Está em 1 João 4,4. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo fala lá em Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis pela renovação... Nossa, pulei aqui uma linha. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A razão por que muitas pessoas não estão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas suas vidas é porque elas não estão cumprindo os seus chamados. Elas não estão sabendo o que Deus quer que elas façam. Elas não estão buscando para descobrir qual a sua perfeita e absoluta vontade para a sua vida. Aí nós perguntamos, né? Como é que você tem vivido a sua vida espiritual? Eu tenho vivido de forma religiosa, né? Tipo assim, não posso cortar o cabelo. O que mais que eu não posso fazer? Uma série de rituais, de leis que nos limitam, mas que não nos levam a uma espiritualidade saudável. Está-se mais preocupado com o exterior, né? Não pode cortar o cabelo, usa joias, o que mais? É uma formação, né, ultra santa, como dizem. E Deus, né? Achar que Deus enviou enfermidade para nos ensinar, nos deu pobreza para nos manter humildes, está tudo errado. Deus não fez nada disso. Jesus Cristo veio e nos libertou de tudo isso. E nós continuamos na mesma pegada, tá? Agora, o cancelamento de toda sentença de condenação. Romanos 12, 1 fala, né? A palavra, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A palavra pois significa baseado no que eu já disse. Em outras palavras, Paulo está dizendo, use a informação que lhe ensinei, né, nos capítulos anteriores para andar adiante e oferecer seu corpo para que você possa conhecer a perfeita vontade de Deus. Tá? Se nós falharmos em cumprir o nosso chamado, que não seja por nos ter ensinado errado, e sim porque nós decidimos falhar, tá? Que não nos prendamos com as doutrinas sem poder, como línguas não são para hoje, que tiro a vitória para que eu não receba o meu galardão. Porque Deus quer nos dar muito mais. Ele quer fazer em nós muito mais, porque Ele diria que nós faríamos tal como Cristo fez, ou até mais. Onde acontece essa realidade aqui na Terra, nas nossas vidas, dentro das igrejas? Por que Deus disse isso e isso não acontece? Sabe, nós acreditamos na palavra e precisamos pensar nessas coisas. Tem algo errado, tem algo que não está sendo ensinado. Ou está sendo ensinado de maneira errônea. Olha, nós não temos que ir muito atrás para descobrir onde Paulo nos ensinou como oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Nossa resposta está no 8º capítulo. Vamos começar aqui em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra condenação está sendo usada da mesma maneira quando dizemos que um criminoso está sendo condenado à morte.
Então Jesus me deu uma promessa através dos ensinamentos de Paulo. Ele nos libertou das nossas sentenças de condenação, sejam elas da carne, do diabo, do mundo, da doença, da dor, da pobreza ou enfermidade. Nenhuma destas coisas inspiradas pelo inferno terão efeito sobre nós. Sob uma condição, que eu tenho que andar no Espírito e não na carne. E como andar no Espírito? Deixar que Ele habite e que o poder dele se manifeste, que eu tome posse desse poder, que eu receba esse poder para que essas realizações aconteçam e para que aquelas outras coisas possam ser canceladas. Paulo está, na verdade, falando de andar de acordo com a nova natureza, o novo nascimento do espírito humano, que recebemos quando nascemos de novo. O Espírito Santo foi enviado para ensinar ao nosso espírito humano nascido de novo toda a verdade. Qual é toda a verdade? Está lá em João 16:13. Prestem bem atenção, essa palavra é profunda demais, ela é clara demais. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, tá? E depois de verdade tem 2 pontos, que verdade é essa? Vou repetir, porque ele não falará por si mesmo, esse Espírito, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo ensina ao meu espírito humano nascido de novo que eu não estou mais sob a sentença de condenação do pecado, da enfermidade, da pobreza. Eu não tenho mais que andar como uma mulher, um homem degenerado na carne. Eu devo andar no meu espírito humano nascido de novo à medida que eu sou ensinado e conduzido pelo Espírito Santo. O diabo me condenou a morrer em meus pecados para que por toda a eternidade o inferno fosse a minha casa. Mas Jesus ensinou o meu lugar. Ele levou sobre si aquela sentença de condenação. Agora, porque Jesus foi condenado, eu estou liberta. E se fez pecado por mim, para que em Cristo eu fosse feita a justiça de Deus. Onde está isso? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Fomos condenados a morrer sob a penalidade de cada doença abominável conhecida pela humanidade. Mas Jesus Cristo assumiu o meu lugar como meu substituto, como seu substituto. Ele tomou as nossas enfermidades e levou consigo as nossas dores. Mateus 8,17. Morrendo sob a sentença de condenação de minhas enfermidades. Agora, contanto que eu ande no Espírito, aquela sentença de condenação não mais terá efeito sobre mim. Condenados a morrer em pobreza. Nós tínhamos sido condenados a morrer em pobreza, mas Jesus, ele mesmo, pela graça de Deus, levou a sentença de condenação de pobreza sobre si. Vai dizer lá em 2 Coríntios 8:9. Vou ler para vocês. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vós tornasseis ricos. Agora, se nós aprendemos a andar no Espírito e não sob as ordens da carne, aquela sentença de condenação não poderá mais ter efeito sobre nós. Então, nós que somos nascidos de novo, temos uma promessa. Todas as sentenças de condenação da carne, do diabo ou do mundo estão canceladas se nós não andarmos mais na carne e sim no Espírito. Recebemos o Espírito Santo quando somos batizados. É o batismo em água. Mas João disse que viria aquele que nos batizaria com fogo. E ele foi. Porque ele não poderia estar conosco, porque ele era carne como nós. E ele enviou o Espírito Santo soprou, para que habitasse em nós, como aconteceu lá no paraíso, mas Adão caiu, pecou. Aí veio, né? Alguns dizem plano B, mas esse plano sempre existiu desde a fundação do mundo, porque eu sabia que o homem cairia. O próprio Deus veio morar em nós, como Espírito Santo, para orar em nós, para ouvir de Cristo aquilo que Cristo ouve de Deus e passar para nós, numa linguagem de Deus, uma linguagem especial, uma linguagem que na Terra não existe. Não existe uma linguagem capaz de nos revelar a vontade de Deus para as nossas vidas, mas sim essa linguagem especial.
Como eu ando no Espírito? Vou repetir. Paulo não faria a declaração que ele fez em Romanos 8:1 sem nos dizer como abandonar a carne e andar no Espírito. Paulo diferencia o andar no Espírito e o andar na carne. Olha o versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para morrer. Você não gostaria que Paulo não fosse tão claro quanto a isto. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Orando em Espírito é o primeiro tipo de manifestação da oração para a minha edificação, que eu oro quando eu quiser. As outras não, já estudamos. Para intercessão, como prova para o incrédulo. Aí, né, para a profecia, com a intervenção de Deus, com a ordem de Deus. Mas para a minha edificação, para que eu entenda tudo isso que eu acabei de falar aqui, ler, que está na Bíblia, não veio de mim, veio da Bíblia, é ser batizado e orar. Orar a linguagem especial dada por Deus, que me edificará, que entrará no meu espírito e tomará e transbordará para o meu corpo, para a minha mente, e eu estarei andando no espírito. E andarei à medida que, quanto mais eu praticar, mais revelações me virão, mais sensibilidade para ouvir a Deus, mais poder virá sobre as nossas vidas. Então agora Paulo está me dizendo para andar no Espírito, eu devo de alguma forma mortificar ou fazer morrer os efeitos da carne através do poder do meu Espírito nasce de novo, à medida que ele é edificado pelo Espírito Santo. Né? Aí está começando a soar, como diz lá em Romanos 12:1, que nós lemos, não é verdade? Deixa eu achar aqui de novo Romanos 12:1 para a gente recordar. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, né? Depois você continua lendo o resto. Eu não posso prolongar muitas, né? Não posso passar muito mais de 10 minutos. Agora, 12:1. Lá me diz para oferecer meu corpo como sacrifício vivo. Mas um pouco para trás, em Romanos 8:13, está escrito que eu não posso fazer isso através da força de vontade, pela força da carne, mas sim através do Espírito. Tá? Nós vamos falar mais sobre como mortificar os efeitos da carne, tá? Por enquanto, a questão é permanecer, né? Permanecer. Como eu liberto o Espírito para eu edificar o meu espírito humano nascido de novo, mortificando os feitos da carne e oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, para que assim eu possa conhecer a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Para fechar, eu vou deixar com vocês aqui, ó, Romanos 8, vou ler o 2. Eu vou ler até o 6. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, né? Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que justiça? Justiça que Cristo veio nos dar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo
Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Ele habita, mas ele precisa ser ativado. Ele precisa entrar em ação. Ele precisa liberar poder. Isso é para todo mundo. Amém? Deus santo, querido, justo, fiel. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã que me ouve, a compreender, ó Deus. Não permitir que Satanás roube essa palavra. Coloque minhocas, ó Deus. Coloque impedimentos, ó Pai, à mente. Isso para que essa pessoa cresça, Deus. Que a venda dos olhos caia. Que todo engano, Senhor. Que toda obscuridade que Satanás, que igrejas, ó Deus, conservadoras, ó Pai. Nós até entendemos que isso foi mal interpretado, que o desgraçado fez a confusão e muitas pessoas se afastaram dessa realidade e com isso perderam muito, Deus. Mas o Senhor não deixa nada escondido, nada do que o Senhor nos deu, ó Deus, nós perderemos. Nós tomamos posse hoje em nome de Jesus dessa palavra, desse esclarecimento, Deus, e o Senhor há de nos ajudar a nos aprofundarmos, a sermos batizados, ó Deus, com fogo, ó Pai, a fim de que exercitemos nas nossas vidas, Deus, essa ferramenta, Deus, preciosa, maravilhosa, que como Pai que nos ama, o Senhor nos deu. Nos ajude, Senhor. Completa, Deus. Traz discernimento, traz clareza, Deus, àquele que me ouve. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por acessar o vídeo. Curta, compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Gratidão.